Aleluia. Saúde da Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Confesso para os irmãos que não é o tipo de mensagem que eu estou habituado a pregar. Então fico um pouco desconfortável quando eu tenho que pregar algum tipo de mensagem, mas eu me coloquei perante a face de Deus como canal, de Deus para com o povo. E se é assim que Ele quer, assim eu farei. Se coloque de pé em nome de Jesus, já pegue o seu exemplar da Bíblia, abra ela na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Enquanto você pega o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abre ela em 1 Coríntios capítulo 13. Vai estar no telão, mas eu queria que todo mundo abrisse. Os demais versículos a gente vai botar direto, mas esse especificamente eu queria que você abrisse. Porque eu fico um pouco desconfortável em pregar, porque eu já sei que eu vou pregar hoje, já faz pelo menos um pouco mais de uma semana que eu sabia que eu ia pregar hoje, desde o momento que eu soube que eu ia pregar hoje, tem algo incomodando dentro de mim, incomodando, e eu aprendi que eu não prego, quem prega é o Espírito Santo de Deus, eu apenas comunico, trago a mensagem, quem prega é o Espírito Santo de Deus. E tanto que eu vim com a camisa do curso que a gente faz às quintas-feiras, e na camisa, para quem não conseguiu ler, meu parceiro do seu lado, homens com propósito. Por quê? Se nós estamos aqui dentro é porque nós temos um propósito. E esse propósito é o que nos norteia. Mas, pastor André, eu ainda não entendi o que você quer dizer. Nós estamos vindo, nas semanas anteriores, antes de eu chegar aqui agora, de uma semana de pregações sobre caráter cristão. E eu vou endossar essas mensagens sobre caráter cristão. Com o quê? Com a mensagem que diz como voltar para a cruz. Já que todos acharam Coríntios capítulo 13, eu vou pedir para os irmãos, eu vou ler para os irmãos. Por que eu pedi para os irmãos abrirem vossas Bíblias e acompanharem? Porque eu vou ler numa tradução diferente da dos irmãos, para poder contextualizar o que eu quero trazer para vocês nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança, e o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Podeis vos assentar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, Tu sabes verdadeiramente o que Tu colocaste no meu coração, Senhor. Que Tu possa ministrar no coração do Teu povo, no coração de quem está ouvindo essa mensagem, Senhor. Não importa se é pelo smartphone, se é por onde as caixas desse microfone alcançam, ou se é aqui dentro do templo, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo possa trazer transformação, trazer cura na alma e trazer novidade de vida, Pai. É isso que eu te peço nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
conforme eu falei para os irmãos, eu não sou muito de trazer mensagens de confronto, a não ser quando Deus me incomoda, como Ele me incomodou. Eu estou com uma dor de cabeça colossal, vocês não têm noção. Porém, se é o que Deus manda fazer, e eu me coloquei na brecha para isso, eis-me aqui. E o tema da mensagem é como voltar para a cruz. Mas antes disso tudo, eu preciso que você saiba sobre o que eu vou ministrar nesta noite, sobre o que a ministração se consiste nessa noite. E para isso eu pedi ajuda da nossa equipe de divulgação, que vai botar o que eu pedi para eles aqui na tela. E eu vou ler, eu queria que os irmãos lessem comigo de forma paulatina, bem devagar, porque eu preciso que todos entendam o que está descrito aqui. Caráter, formação moral. Primeiro item, formação moral. Segundo item, honestidade. Terceiro item, pessoa de caráter, conjunto de qualidades, boas ou mais, que distinguem uma pessoa, um povo. Traço distintivo, caráter do povo brasileiro. No caráter do povo brasileiro, você coloca caráter do povo cristão. Eu pode deixar isso aqui, Iracema? Pode deixar aqui. Porque em cima disso aqui, eu quero que o tempo todo vocês estejam olhando para isso aqui. Não se importem comigo, porque minha voz vai chegar aos seus ouvidos. Porque quem vai ministrar no coração de cada um de vocês é o Espírito Santo de Deus. Eu vou estar aqui apenas como um locutor, trazendo para vocês o que o Espírito Santo ministrou na minha vida e quer ministrar no coração de cada um de vocês nesta noite. Glória a Deus. Honestidade. Eu vou trabalhar muito nessa palavra, honestidade, porque honestidade, a etimologia dessa palavra, que vem do latim, significa honroso, respeitado e digno. Aí eu começo verdadeiramente a pregação. Eu não trouxe nenhuma introdução muito grande, porque a palavra ela tem que entrar no teu coração nesta noite e fazer morada. Honroso, respeitado e digno. Eu tenho sido um cristão honroso, respeitado e digno. Meu Deus, pastor André, que palavra forte. O Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite para ter essa palestra conosco. E no caminho que eu estava vindo, eu estava ouvindo uma pregação e o pregador falou o seguinte: no meu devocional, que o Diego brinca comigo, com a minha água com açúcar de manhã, ele falou assim, o devocional falou assim, que quando Deus traz, que ele estava falando sobre a parábola da mulher adúltera, né? Quando Deus trouxe à tona o adultério dela, o erro dela, a falha dela, o pecado dela, o desvio de caráter dela, aquele momento ali foi um momento em que Deus estava mostrando para ela: você estava indo a passos largos para o inferno. Porque se Deus naquele momento não tivesse ocorrido aquela situação, aquela circunstância, talvez ela estivesse pecando até o fim da vida dela. E se você está aqui nessa noite, se você está vendo essa ministração em qualquer momento da sua vida e as lágrimas começam a rolar nos seus olhos, quando eu começo a falar disso e algo incomoda dentro de você, é o Espírito Santo de Deus querendo falar no teu coração nesta noite. Honroso, respeitado e digno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Eu quero começar por algo que a gente faz cotidianamente. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar daí vem do maligno. Quantas vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar?
Quantas vezes nós prometemos coisas que não deveríamos prometer? Quantas vezes nós tecemos comentários que não deveriam ser tecidos? Mas pastor André, não, meu irmão. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para ministrar vida na cura das pessoas, na vida no problema das pessoas, não para trazer mais problemas. Se você vai falar alguma coisa, e foi uma das primeiras coisas que eu entrei na Resgatando Vidas, que eu ouvi o pastor falar depois das flechas, que se você se alimentasse do que você fala, você estaria bem alimentado ou você estaria desnutrido? O que você fala? Você fala do Evangelho da salvação, do Evangelho que transforma, do Evangelho que liberta. Quando você abre a boca, as pessoas conseguem ver o caráter cristão em você, em mim. Quando você abre a sua boca para falar de Cristo, as pessoas conseguem parar e fitar os olhos em você, porque você tem a credibilidade cristã, você é chancelado do universo espiritual para falar daquilo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a chancela do Espírito Santo. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não tem a hombridade espiritual para falar da palavra de Deus. Meu irmão, você pode ter teologia, você pode ser formado, você pode ter vários atributos. Porém, para todos esses atributos, você precisa da chancela do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, ao contrário, não adianta você ter a chancela do Espírito Santo de Deus e não ter como trabalhar, não ter os atributos, não ter o conhecimento, não ter a sabedoria, não ter o entendimento. Uma coisa é linkada à outra. A qualidade daquele que tem ética, ele é transparente e íntegro. Transparente. Olha o que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã. Olha o que o Espírito Santo trouxe aqui nesta noite. Transparente e íntegro. Um cristão tem que ser transparente e íntegro. Eu tive uma situação uma vez que lá no trabalho ele falou assim, cara, às vezes tu se prejudica, mas eu falei, meu amigo, eu aprendi que eu tenho que falar a verdade. Eu até brinquei com ele, falei, pô, cara, quem fala a verdade não merece castigo. Mas não, castigo vem. Está aí a filha de Davi, que é o maior exemplo disso. Pecou, errou, se arrependeu, rasgou veste, mas castigo veio. Você tem colocado aos pés da cruz, você tem colocado perante a face do Senhor o que você tem errado. Você tem pedido para o Senhor para você volta para a cruz. Marcos, faz uma gentileza para mim, meu amigo. Volta para a cruz. A cruz é lugar de arrependimento. A cruz é lugar de perdão. A cruz é lugar de reconciliação. A gente sempre escuta isso, né? Porém, a cruz é lugar de reforço. Glória a Deus. Quando você está fraco, sabe quando você cai naquele mesmo pecado 35 vezes? Aí fala, meu Deus, eu sempre caio nesse pecado. Eu sempre falo mal do meu irmão, eu sempre deixo de pagar o meu outro irmão. Caráter cristão. Às vezes você fica sem R$1 no Pix, mas você paga todo mundo. Sabe por quê? Porque você tem caráter cristão. Às vezes você fica sem R$5 para comprar o teu pão, mas caráter cristão. Honre a tua palavra. A presença de Deus é o que vai nos permitir nos manter de pé nos dias mais difíceis. Porém, meu irmão, minha irmã, a presença de Deus não pode estar na tua vida se você não paga quem você deve, se você não cumpre com as suas palavras, se você tem uma palavra
uma hora uma palavra, outra hora outra palavra. Se você age com um de uma forma, age com o outro de outra forma. Deus não habita. Nosso Deus, a gente sempre fala isso para todo mundo, né? Não é Deus de confusão. Não é correto dever nada a ninguém, a não ser o nosso amor. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E como é que eu amo o próximo, pastor André? Quando eu cumpro com as minhas obrigações com o próximo. Quando eu marco um horário com o próximo e chego no horário do próximo. Quando o próximo me pede alguma coisa e eu tenho para dar, e eu dou ao próximo. Verdadeiramente, nós mostramos que somos cristãos. Como eu falei com uma pessoa hoje, ele falou: mas crente todo mundo. Eu falei: crente todo mundo é, meu irmão. Cristão é diferente, crente todo mundo é. Você é crente, você não crê que o nosso patrão lá no quinto dia útil vai depositar o nosso pagamento? Você está crendo, você não sabe se ele vai depositar ou não. A empresa pode quebrar, ele decretar falência e não pagar ninguém. Pode acontecer. Deus queira que não, tá? Tem muita coisa para pagar ainda. Meu irmão, minha irmã, as suas dificuldades têm que ser carregadas até a cruz. Pastor André, mas você não sabe o caminho que eu fiz até o dia de hoje. Pastor André, você não sabe o que eu passei na minha infância, o que eu passei na minha adolescência. Meu irmão, verdadeiramente eu não sei. Porém, o Cristo que me trouxe aqui nesta noite, o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida, Ele sabe, Ele conhece. E Ele acredita que você pode ser muito melhor do que você tem sido até hoje. Ele me trouxe aqui nesta noite para nós podermos entender que a cruz do Calvário é o ponto de partida. Ali não é o final, ali é o começo, ali é o ponto de partida para nós podermos nos alicerçar em Cristo, para nós podermos nos unirmos em Cristo. Porque é como eu falo, eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso, a gente pode fazer cultos evangelísticos grandiosos, porém, quando a gente ganha aquela alma para Jesus, o Espírito Santo vai lá, trabalha, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai lá, a gente foi lá, ministrou, fez um evento, evento evangelístico, show, mas e o caráter cristão que está em nós? Quando ele olhar para a gente, ele vai continuar na igreja ou ele vai sair correndo? Porque ser missionário não é pregar a palavra de Deus apenas, é ser a palavra de Deus. Ser missionário não é entregar um panfleto, ser missionário é ser o panfleto. Porque muitas vezes a gente prega, a gente é missionário, porque missionário é uma ordenança bíblica para todos os cristãos, não é para um grupo específico. Todos nós devemos e temos que ser missionários. Porém, quando nós somos missionários, quando a gente está no caixa do banco e chega uma senhora e a gente fala assim: não, minha senhora, pode passar. Mas pastor André, eu deixei o feijão fervendo, a criança está com a mamadeira lá para fazer. Caráter cristão, é isso. Eu fazer o correto, mesmo que o correto, de certa forma, entre aspas, me prejudique. Pastor André, mas tu fala isso, mas tu não tem base bíblica? Tem. O que eu mais tenho é base bíblica. Eu vou te dar uma base bíblica para você ter. Abraão. Eu não vou nem entrar no texto, tá? Mas eu vou trazer a narrativa e você vai ver que exatamente a
palavra de Deus diz que nós somos abençoadores, que nós não temos que criar contendas uns para com os outros, correto? Então, historinha de Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela que eu vou te dar tudo que você precisa, parafraseando o texto. Abraão saiu. Quando ele saiu da cidade de Ur dos caldeus, ele levou o sobrinho dele com ele, Ló, ok? Ele levou Ló, certo? Só que chegou num determinado momento, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a criar contendas um com o outro, porque o espaço era pequeno. Aí o que Abraão fez com ele? Sentou com ele e falou assim: para que não haja contenda entre eu e você, escolha para onde tu vai. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Foi ou não foi o que aconteceu? Sabe o que é isso? Pacificador. O caráter cristão, ele nos torna pacificadores. Glória a Deus. Ah, pastor, mas aí é mole. Ah, criar contenda é mole. Eu vou pro Cocotá, ele vai pro Maneló. Beleza. José teve um sonho. No sonho de José, os feixes se dobravam perante um feixe maior. Os irmãos dele ficaram, estou parafraseando, está encurtando para a mensagem não ficar muito grande. Os irmãos dele ficaram com inveja dele, pegaram ele e jogaram no buraco. Depois que os irmãos dele jogaram ele no buraco, ele foi vendido como escravo. Foi vendido como escravo. O líder pegou ele, o líder do exército pegou ele e levou ele para casa. Agora começa duas narrativas aí, que a gente vive hoje, tá? A gente vive agora, nesse momento. A mulher, imagina a mulher do general, deve ser, como o Carlos falou, né? Devia ser uma das mulheres mais maravilhosas do reino. Ou melhor, vamos fazer o contrário. Se não fosse José, se José não fosse homem, fosse mulher, aparecesse, igual a minha mulher fala, aparecesse o Léo Santana lá, todo grandão, bonitão, falou: ó, te quero. Ó, dá até aquela coceira aqui na cabeça, no pescoço, né? Aquele cara grandão, fortão, bonitão. Ou então aquela mulher maravilhosa, linda, aquele corpo malhado. O que José fez? Ih, vou para dentro, ninguém está vendo. Não, José fugiu da aparência do mal. Beleza. Muitas vezes, muitos de nós não fogem da aparência do mal. Olha para a direita, olha para a esquerda, não tem ninguém vendo, vou para dentro. Mais na frente, aí ele fugiu, foi preso. Foi, interpretou o sonho dos amigos que estavam com ele, os amigos foram e ele ficou. Os amigos lembraram dele? Não, os amigos esqueceram ele. Era para José ser uma pessoa amargurada? Era. Era para José ser uma pessoa vingativa? Era. Porém, quando ele foi exaltado a governador, ele poderia ter pego todo aquele rancor, toda aquela mágoa, tudo que ele tinha, tudo que aconteceu com ele, do momento que jogaram ele no poço até o momento que ele foi coroado governador. Quando os irmãos dele chegaram lá, ele falou: agora eu vou às fora, como a gente costuma falar aí fora, né, no carioquês. Mas ele teve o coração perdoador. Isso é caráter. Eu não importo o que a pessoa fez comigo, eu decidi ser perdoador. Ah, pastor André, mas aí as pessoas vão me fazer de bobo. Ela com Deus e você com Deus. Se José não tivesse um coração perdoador, será que Deus teria exaltado ele da forma que ele foi exaltado? Ou ele recebeu todas aquelas bênçãos porque ele tinha um coração perdoador? Meu irmão, minha irmã,
essa noite é uma noite de reflexão. Eu trouxe aqui uma narrativa, trouxe aqui 2 personagens bíblicos para falar de caráter. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, colocasse a mão no seu coração. Aleluia. Eu não quero que ninguém olhe para a direita, eu não quero que ninguém olhe para a esquerda. Eu quero que você abaixe a sua cabeça nesse momento. Peço perdão para quem está me vendo na live, mas eu quero que você abaixe a sua cabeça nesse momento e pense em tudo que eu falei aqui. Pense nessa palavra que está no telão: caráter. Caráter cristão. O que você tem falhado no caráter cristão? Pastor André, eu ainda me pego falando das pessoas. Pastor André, eu não consigo honrar os meus compromissos. Só que troco o pastor André por Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu não consigo honrar os meus compromissos. Espírito Santo de Deus, eu não consigo chegar no horário. Espírito Santo de Deus, eu ainda faço fofoca. Espírito Santo de Deus, eu ainda faço contenda. Espírito Santo de Deus, eu ainda tenho um coração voltado, inclinado para as coisas da carne. Espírito Santo de Deus, nesta noite eu quero colocar perante a tua face, Espírito Santo, tudo que me afasta da cruz, tudo que me afasta de eu ter uma intimidade com Deus. Espírito Santo de Deus, eu ainda sou avarento. Espírito Santo de Deus, eu ainda me prostituo. E quando eu falo prostituo, é de forma múltiplas. Eu me prostituo no meu caráter, eu me prostituo a minha vida espiritual, eu me prostituo na minha vida secular, no meu trabalho. Eu ainda me envolvo com coisas que não são pertinentes a um cristão. Coloque isso aos pés da cruz desta noite. Eu vou estar orando por você. E você não precisa se levantar, todo mundo sentar conforme está, porque o Espírito Santo de Deus vai tratar contigo. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, uma vez mais aqui no santuário, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, eu quero te clamar, porque a tua palavra me diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Senhor, eu tenho irmãos e irmãs aqui, Senhor, que precisam ser tocados por Ti nesta noite. Senhor, eu sei que eu não sou digno, Senhor, de desatar as sandálias dos Teus pés. Eu não sou digno, Senhor, de lavar os Teus pés, Pai. Mas, Senhor, se Tu me ungiu nesta casa como pastor desta casa, Senhor, como ministro desta casa, Pai, me usa uma vez mais nesta noite e começa a quebrar cadeias espirituais nesse santuário nesta noite, Espírito Santo de Deus. A tua palavra, Senhor, foi ministrada de acordo com o que tu colocaste no meu coração. Cada um tem uma experiência, Senhor. Cada um, Senhor, tem uma lacuna. Cada um tem um espaço vazio, Pai. Mas que verdadeiramente que ele possa ser preenchido hoje pela tua palavra, meu Deus. Que a tua palavra possa trazer arrependimento, Pai. Não remorso, Pai, mas arrependimento. Porque arrependimento gera frutos dignos para Ti. Espírito Santo de Deus,
sopra neste lugar, sopra neste santuário, nesse santuário que somos nós, e nos limpa, nos transforma para a glória do Teu nome. Que possamos verdadeiramente, Senhor, sermos cristãos, sermos pequenos cristos, que possamos verdadeiramente ser transformados pelo poder da Tua palavra, que possamos, Senhor, ter um caráter, Senhor, inabalável, Senhor, firmados na rocha que é Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos trago aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por ter falado em nossos corações, porque a palavra, Senhor, que eu ministro, Senhor, eu ministro para eles, mas o Senhor ministra para mim, o Senhor ministra para mim e eu ministro para eles, e é através desta troca, Senhor, que conseguimos, Senhor, ter intimidade contigo. E que essa intimidade, Senhor, seja mais profunda a cada dia. E que a cada oportunidade, Senhor, nós possamos, Senhor, demonstrar o caráter cristão que está sendo moldado dentro de nós a cada dia. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Regis.